Olá pessoal, eu me chamo Adriano, sou aluno de Letras e Língua Portuguesa da UFRN e vou apresentar o plano de aula que desenvolvi durante a disciplina de estágio supervisionado na formação de professores para o ensino fundamental, sob a orientação da professora Sâmia Sulaiman. O estágio foi desenvolvido na Escola Estadual Castro Alves, na turma de 9º ano do ensino fundamental. No período da tarde, eram 2 horários na segunda-feira, um horário na quinta e um horário na sexta, durante aproximadamente 2 meses, do dia 21 de abril ao dia 16 de junho. O estágio foi basicamente dividido em 2 momentos: o final do primeiro bimestre, em que eu acompanhei apresentações, seminários que os alunos fizeram sobre o tema de classes de palavras. E durante essas primeiras semanas eu tive a oportunidade de me reunir com o professor supervisor, o professor de língua portuguesa da escola que eu acompanhei, para falar sobre como seria esse momento da regência. Então eu apresentei para ele o trabalho que eu tinha desenvolvido na disciplina anterior de estágio, uma aula que eu fiz sobre história da língua portuguesa, e parti para trabalhar os conteúdos da minha regência a partir disso. Mas também peguei como referência o livro adotado pela escola e percebi que ele trazia o conteúdo da variação linguística como conteúdo a ser trabalhado para o 9º ano do ensino fundamental. Então falei também sobre preconceito linguístico e ainda falei sobre literatura brasileira para fechar esse meu período de regência. Parti também dos conceitos da BNCC, do que é previsto para as áreas de linguagens, como compreender as linguagens como uma construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica. Isso se relaciona muito com o que eu estou trabalhando na história da língua portuguesa, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade, expressão de subjetividades, identidades sociais e culturais. Compreender e utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, para produzir conhecimento, resolver problemas, desenvolver projetos autorais e coletivos. Ainda também em relação à diversidade cultural, a diversidade linguística, do território brasileiro, que é enorme e muitas vezes a gente desconhece. E a questão do preconceito linguístico, que é muito importante, muito relevante a gente falar para poder combater, compreender o que é e evitar, E partindo desses mitos que são abordados no livro de Preconceito Linguístico, de Marcos Banho, de que o brasileiro não sabe português, que português é muito difícil, o certo é falar assim porque escreve assim. Então tentar desconstruir isso na cabeça dos alunos, partindo também de palavras de origens diversas, palavras que são do nosso português, do português brasileiro, mas que têm origens que não são do português, como origens árabes, origens de línguas originárias do Brasil, tupi-guarani, ou línguas africanas como as línguas bantas. E para isso utilizei de músicas também. No primeiro momento, para a história da língua portuguesa, usei o Canto das Três Raças, que fala da resistência do indígena, dos africanos que foram trazidos para ser escravizados no Brasil, dessa violência que esse povo sofreu, mas da resistência, e da resistência no canto, na fala. Trouxe Luiz Gonzaga para falar do ABC do Sertão, que mostra a diversidade do nosso alfabeto, da forma de pronunciar as letras. E mostrei diversos alfabetos de outras línguas para os alunos terem noção dessa dimensão da diversidade também da escrita. Por fim, também relacionando mais com a literatura, as últimas apresentações da minha regência, eu trouxe a música do Rapa, Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro. Falei dessa parte de alfabetos e diversidades, trouxe recortes do filme Picho, que mostra questões também relacionadas à escrita e aspectos urbanos dos dias de hoje. Trouxe a literatura brasileira de Castro Alves no livro Navio Negreiro, que é um livro que denuncia a violência da escravidão, a violência que ocorria nos navios negreiros.
Então, um livro muito importante, né? O poeta que é conhecido como poeta dos escravos, que fez sua literatura, uma literatura de resistência também. Relacionei com o filme Amistade, que é um filme mais recente e que mostra povos que estavam sendo escravizados, que resistem dentro de um navio e lutam pela sua sobrevivência, pela sua liberdade. Retomei com a frase do Rapa, do Touro Camburão tem um pouco de navio negreiro, né, do Marcelo Yuca, com essa cena lamentável que ocorreu esse ano da morte desse cidadão. Em plena luz do dia, a polícia asfixiou esse homem até a morte por um motivo torpe, absurdo, uma prática nazista, fascista, que tem se mostrado cada vez mais comum nos dias de hoje. E por fim, trouxe a literatura de Maria Firmina dos Reis, mas através de uma notícia nessa revista Cult, uma matériazinha que dedica um breve texto de uma história incrível dessa autora que lutou também contra a escravidão e tem uma literatura também de resistência, onde os personagens principais são pessoas escravizadas e elas são humanizadas, coisa que não era comum na literatura brasileira, na literatura de uma maneira geral. Então ela é colocada nesse texto aqui como pioneira, né? E de trazer isso em seus romances. Então fiz questão de abordar essa outra figura, né? Uma mulher negra, muito importante para a literatura e que vem sendo descoberta nos dias de hoje, né? Mais recentemente, como acontece também com outras autoras, mulheres negras, né? Como Carolina Jesus, do Quarto Despejo. E é isso, assim. Tem algumas imagens aqui finais de desenhos das minhas alunas que eu fiz questão de registrar, pedi para elas para tirar uma foto e achei lindo os desenhos. Elas passavam boa parte da aula desenhando também e eu apreciei bastante isso, assim. Sempre falei para elas que gostava muito dos desenhos e teve esse momento que eu pude registrar. E por fim, uma última foto aí na escola, do fim da tarde, do pôr do sol. Foi meu último dia na escola, um momento bem bonito aí no céu, era lua cheia e o pôr do sol estava com essas cores aí incríveis. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da ideia de trabalhar sobre a diversidade linguística, a diversidade do nosso português brasileiro, das diferentes origens que a gente tem e das diversas formas da gente valorizar, respeitar, ver que isso tudo está relacionado com os nossos problemas sociais, os problemas que são resquícios, né, da escravidão, do período da escravidão, da colonização, das navegações portuguesas. Então toda essa história de Portugal, a história portuguesa, a história da língua portuguesa, que vai refletir aqui na história do Brasil, na nossa história e da história da língua portuguesa no Brasil, sendo atravessada por várias outras línguas também, quando aqui chega. Então, falar sobre isso é falar também sobre variação, é falar sobre preconceito linguístico, porque boa parte do preconceito que existe em relação à língua está relacionado também a esse preconceito social, a um preconceito de classe, um preconceito racial. Então, é importante trabalhar esse tema para desenvolver essa consciência na juventude e espero que outras pessoas se interessem também por trabalhar isso e me coloco à disposição se houver alguma forma de me encontrar para contribuir ou com esse material que eu estou deixando aqui também para quem quiser usar e levar essa ideia também aí para os seus estágios e suas práticas docentes.